Olá pessoal, voltamos com agora a resolução da lista número 2. Temos um exercício só, não vamos perder tempo, vamos à resolução dele. Então vamos lá. Nessa questão, nós temos, considere a função f de t igual a 2t menos 10t mais 2t quadrado menos 10t mais 12. Para essa função, responde e justifique. Se essa função tem ponto de mínimo ou de máximo, quais são os zeros dessa função, faça o esboço da função e apresente o estudo de sinal da função. Bom, começando, essa é uma função de segundo grau. Então, quando eu tenho uma função f de t, at ao quadrado mais bt mais c. Então, eu consigo, pela observação da estrutura da função, levantar os valores de a, b e c. Quais são eles? A é o valor do lado do t ao quadrado, que é mais 2. B é o valor do lado do t, é menos 10. E C é o valor independente, que não está ao lado nem de t ao quadrado nem de t, que é mais 12. Então, eu tenho os valores de A, B e C. Primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte. A gente sabe que se a função tem o A positivo, então ela é uma função com essa característica. A é positivo, ela tem uma carinha sorridente, é uma parábola com a concavidade, a abertura dela voltada para cima. Nesse caso, quando eu tenho essa situação, o que eu percebo? Que os valores da minha função, eu vou fazer aqui o gráfico, depois eu apago, mas vamos pensar assim, eu tenho aqui a minha função, né? Os valores da minha função, eles são tais que, à medida que eu vou andando, eles vão diminuindo, ó. Pensa no valor de y, que é o correspondente da função. Diminui, 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 chega neste ponto aqui, que é um ponto de mínimo, e depois eles começam a aumentar de novo. Aumentar, aumentar, aumentar. Lembrando sempre que a função é o valor que está no eixo do y. Então, neste caso, em que a função é uma carinha sorridente, ela tem um ponto de mínimo. Pensa num carrinho de montanha-russa, vai descendo, 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 chega... Vai descendo, 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 chega num ponto de mínimo e depois começa a subir. Então, ponto de mínimo. Isso resolve já a letra A. Então, a função tem um ponto de mínimo. Essa está feita. Zeros da função. Para fazer os zeros da função, eu preciso calcular primeiro o delta e depois x1 e x2. Então, eu vou fazer o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 10, então é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 12. Menos 10 ao quadrado é 100 positivo, menos 2 vezes 4, 8 vezes 12, 96. Então, o delta é igual a 4. Se o delta é positivo, eu tenho mais uma informação. E com a concavidade voltada para cima, delta positivo, eu vou ter dois valores de zeros. Teremos dois zeros nessa função, x1 e x2. Então, vamos calcular x1 e x2. x1 menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Então, menos b. O b é menos 10, então é menos 10, mais a raiz de delta, que é a raiz de 4, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, menos com menos é mais, então vai ficar 10 mais raiz de 4 é 2, dividido por 2 vezes 2, 4. Então, vai dar 12 dividido por 4, x1 igual a 3. x2 é a mesma coisa, menos b, só que é menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ser de novo menos 10, só que agora é menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 2. Então, vai ser 10 menos 2 dividido por 4. 10 menos 2, 8, dividido por 4, 2. Então, a gente tem... A minha função ela tem essa cara aqui, ó, como a gente estava desenhando aqui. Ela tem um primeiro x1, que é 2, e um segundo x2, que é 3. x1 e x2. Com isso, eu já fiz o esboço do gráfico.
Está resolvido já. E aí, por fim, eu preciso ver o estudo do sinal. Então, é só olhar aqui, ó. Esse trecho aqui da minha função. A minha função está onde? Ela está para cima. O gráfico vem descendo até o ponto 2. Então, neste trecho, a minha função tem um sinal positivo. Agora, nesse próximo trecho aqui, ó, a função vem por baixo do eixo x. Então, a função está na parte negativa dela. Então, nesse intervalo aqui, ela é negativa. E nesse próximo trecho aqui, ela volta a subir novamente. Sobe, ela passa pelo eixo do x, porque aqui é o eixo do x, né? Passa pelo eixo do x, então ela assume neste trecho um sinal positivo. Então veja que o sinal, né, colocando numa retinha única, seria 2, 3. Nos dois pontos 2 e 3, a função ela é 0, então ela não tem sinal. Então, neste trecho aqui, ó, com o intervalo aberto, a bolinha sem preencher, ela é negativa. E nesses intervalos aqui, também com a bolinha sem preencher, ela vai ser positiva por um lado e positiva por outro. Este é o meu estudo do sinal da função, tá? Estudo do sinal. Beleza. Chegamos tudo? Vamos ver. Mínimo, já vimos. Zeros da função, já vimos. 2 e 3. Esses daqui são os zeros da função. O esboço está aqui. Então, aqui nós temos o esboço dessa função também. E o estudo do sinal, está aqui o estudo do sinal. Com isso, a gente conseguiu cobrir todas as necessidades dessa questão. Beleza? Espero que os conceitos tenham ficado bastante claros, né? Foram feitos muitos exercícios em sala de aula, acho que esses não são realmente os problemas, mas se tiverem qualquer dúvida é só avisar, a gente esclarece. Um abraço, bons estudos a todos vocês.